Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo aí, se cuidando com saúde. Mas vamos estudar um pouquinho agora. Vamos ver um pouco de força-peso. Uma continuação da nossa videoaula da semana passada de lei de Newton. Isso porque alguns ainda confundem, acham que isso aí faz parte da terceira lei de Newton, quando vocês vão ver que não faz. Mas vamos ver onde nós ingressamos aí com essa força aí. Olhem só, na linguagem cotidiana é comum alguém dizer que está pesando 60 quilos. Conforme nós já estamos cansados de saber, essa anotação aqui, pesando 60 quilos, é uma conotação errada, né? A pessoa usa isso aqui para designar a massa de seu corpo. Ou seja, se está designando massa, não pode ser peso, correto? Na física, nós não podemos cometer tal equívoco, pois o peso e massa são grandezas distintas. O peso, como veremos abaixo, é um tipo de força, e a massa é uma característica. A força com a qual os astros atraem os corpos, isso sim é denominado força de peso, ou força-peso. Resumidamente, e desconsiderando os efeitos ligados à rotação da Terra, nós podemos considerar que o peso de um corpo é a atração que a Terra exerce sobre ele. Então, já devemos nos ligar que se é a atração que a Terra exerce sobre ele, o peso, ele então tem que ver com a gravidade, ok? Ao se abandonar um corpo nas proximidades do solo, o mesmo cai sofrendo uma variação em sua velocidade. Então, a cada metro que esse corpo ele vai se aproximando da Terra ou de alguma extremidade no solo, ele vai então sofrendo uma variação na sua velocidade. O corpo em questão fica sujeito a uma força atrativa, pois a Terra interage com o mesmo. Vamos começar a ver algumas particularidades. Primeiro, a direção de atração dessa força é radial. Está apontada para o centro da Terra. Ok? Se a velocidade ela sofre variações, surge uma aceleração. Vamos nos lembrar dos conceitos lá do primeiro ano, né, de aceleração e velocidade, que se a velocidade sofre variação, surge então a aceleração. O que no caso aqui, se quem está acelerando é provocado pela gravidade, a aceleração da gravidade, que representamos pelo vetor g. Vale salientar que g é orientado de modo igual ao peso e é também radial para o centro do planeta. Então o planeta está sempre atraindo os corpos para o seu centro, né? Largou aí no espaço, na atmosfera, vai ser atraído para o centro do planeta. Assim, podemos calcular a força-peso através do produto entre a massa do corpo e a aceleração da gravidade da seguinte forma. Peso vai ser igual a massa multiplicado pela gravidade. Então, isso aqui, nós já podemos ver que isso aqui nada tem a ver com a terceira lei de Newton, ação e reação. Isso aqui tem a ver com a segunda lei de Newton, a dinâmica. Por quê? Lembram-se que na segunda lei, no lugar do P, nós usamos F e no lugar do G, A. Só que ambos são similares, ok? Então, nós estamos falando aqui da segunda lei de Newton, a lei da dinâmica. A massa de um corpo é uma característica sua, sendo constante em qualquer ponto do universo. O que ele quer dizer com isso? A massa de um corpo é uma característica sua, constante em qualquer ponto do universo. Ora, se você tem massa de 80 quilos aqui na Terra, se você for para a Bolívia a 4.000 metros, sua massa continuará com 80 quilos. Se você sair da atmosfera terrestre e for, por exemplo, na superfície da Lua, a sua massa continuará sendo a de 80 quilos. Só que o peso, que é em função do local, depende de G, e o mesmo depende da altitude e longitude, conforme a figura abaixo. Nós vamos ver ainda mais detalhadamente. Então, por exemplo, nós dissemos agora o quê? Se eu tenho 80 de massa,
se minha massa é de 80 aqui, a nível do mar, e eu vou na Bolívia, e essa massa ela permanece 80. Só que o peso muda. Por que o peso muda? Porque o peso depende da gravidade, que depende da altitude e longitude. Ok? Vamos ver isso então aqui na figura. Olhem só isso. Ó. Quanto maior a longitude, maior a gravidade. Aqui é menor, para cá é maior. Então, o peso depende disso. O peso depende disso, não a massa. A massa não depende. Se você estiver aqui, nesse ponto aqui, se você estiver aqui, se você estiver aqui ou aqui, a massa é a mesma. O que vai se alterar é o seu peso. Só ele é que se altera. Agora, junto com a força-peso, vem essa força aí, ó, a força normal. A força normal é aquela realizada por uma superfície a fim de sustentar um objeto colocado sobre ela. Normal e peso não compõem um par de reação e ação. Conforme nós vimos, ó, a força normal e a força-peso não são pares de ação e reação. Por que não? Quando um objeto qualquer for depositado sobre uma superfície, ela resistirá à força-peso desse corpo. Caso não suporte o peso do objeto colocado sobre ela, a superfície certamente cederá. Isso daí vocês já viram na prática. Se eu coloco um livro numa mesa compacta, numa mesa de madeira, por exemplo, a mesa de madeira resistirá à força-peso do corpo. Agora, se você coloca o livro apoiado numa folha de papel e nada por baixo, esse objeto ele não vai suportar o peso do livro e vai ceder, correto? Isso nós vemos na prática bem nitidamente, né? Para suportar um objeto, a superfície faz sobre ele uma força, denominada de força normal, que sempre será vertical e ascende para superfícies horizontais. Então a força normal ela é vertical, ela é de baixo para cima, né? E vai agir sempre em superfícies horizontais. É o que nós podemos ver aqui exemplificado nessa figura. Podemos definir a força normal como aquela que é feita por uma superfície a fim de sustentar o objeto depositado nela. Então, por exemplo, o objeto está aqui, ele faz uma força-peso em cima dessa superfície aqui, escura. Para suportar esse peso, tem uma força normal que age em sentido vertical numa superfície horizontal. Note que a mesa apoiada, o que está apoiando esse livro está na horizontal. Então a força normal ela é vertical e age em cima de uma superfície horizontal. A força-peso ela sempre vai atrair, conforme nós vimos, para o centro da Terra, né? Ou para a superfície que você esteja utilizando como apoio. A força normal, então, ela é sempre perpendicular. Ela é sempre perpendicular. O que significa isso? Ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície na qual o objeto foi depositado. Na imagem abaixo, nós vamos ter um objeto sobre um plano inclinado formando um ângulo alfa com a horizontal. Repare que a força normal está representada sobre o eixo Y, de modo perpendicular ao plano em que está o objeto. Vamos ver essa teoria aí na prática. Olhem bem aqui, ó. A força normal, está aqui ela é perpendicular fazendo 90 graus, ó, com o eixo. Aqui está a força de x, né? O eixo de x, aliás, o eixo de x. Aqui forma um ângulo alfa da massa vezes a gravidade, mas a normal ela é sempre perpendicular ao eixo de x. Então, independente da posição que esteja o objeto, a normal ela vai ser sempre perpendicular
a superfície ali que você está utilizando. Isso é uma característica dela, né? Voltou sem querer aqui. A terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, pode ser enunciada da seguinte maneira: quando dois corpos se interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em modo e têm sentidos opostos. Nós vimos isso na nossa videoaula passada. Então veja bem, quando dois corpos se interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em módulo e têm sentidos opostos. Nós vimos, por exemplo, na videoaula passada, uma pessoa apoiada numa parede. Se não me engano, acho que era 5 newtons a força. Então era o quê? São dois corpos interagindo. A força que aquela pessoa fazia na parede exercia sobre o outro corpo uma força. São sempre iguais em módulo e têm sentidos opostos, ou seja, 5 newtons para um lado e 5 newtons para o outro, que foi aquilo que nós vimos na videoaula passada. Então fica claro, pelo enunciado, que as forças de ação e reação atuam em corpos diferentes. A força-peso, então, é o resultado da atração entre o objeto e a Terra. E a normal é a força que a superfície faz sobre o objeto para sustentá-lo. Então nós vemos aqui uma diferença bem clara. A peso é resultado da atração entre o objeto e a Terra. Já a normal é a força que a superfície faz para sustentar o que está ali em cima. Então não temos aqui uma lei de ação e reação, porque a força, peso, ela é decorrente da atração. E a força normal a força normal já é uma força que é feita da superfície para sustentar o objeto ali. Vendo aqui uma grande diferença pela definição de ação e reação. Peso e normal atuam nesse caso sobre o mesmo corpo, por isso não compõem um par de ação e reação. Então vejam bem isso aqui, isso é muito importante o entendimento disso, pois às vezes no Enem ou no vestibular a pessoa pode confundir, né? Força, peso e normal com a terceira lei de Newton. Mas conforme nós vemos aqui, a peso e a normal atuam sobre o mesmo corpo. Como assim? O objeto está apoiado na mesa, por exemplo, um objeto. A peso e a normal atuam sobre esse mesmo corpo. A peso faz o corpo querer descer, a normal impede que o corpo desça, ficando ali em cima daquele objeto, daquela superfície, né, o objeto. Já a força de ação e reação, a terceira lei de Newton, ela não atua no mesmo corpo. Então há uma grande diferença nisso, né? Por atuar em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se anulam. Quando um objeto está sobre uma superfície horizontal, o peso e a normal anulam-se, o que prova mais uma vez que não formam um par de forças referente à terceira lei de Newton. É o exemplo que nós vemos aí, ó. Se nós formos visualizar isso aí, fazer uma visualização, o livro está nessa mesa, que está sob a ação da força-peso. Já a mesa, ela faz a força de não permitir que o livro passe por ela. Então está debaixo da força normal, impedindo que o livro ele passe pela superfície da mesa. Então, ambas as forças agem no mesmo objeto, livro. Não é igual a ação e reação define como sendo em corpos diferentes. Esse é bem exemplificado nesse caso para nós entendermos a diferença entre a terceira lei de Newton e com relação à força-peso e à força normal. Bem, pessoal, essa aí foi a nossa aula de hoje. Eu vou colocar exercícios lá no portal para que vocês possam praticar isso, fazer essa prática da nossa videoaula de hoje, assim como também da videoaula passada. Também vou estar disponibilizando para a coordenação listas de exercícios para que vocês possam fazer na sua residência. Espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa, para que nada aconteça, para que logo nós
voltemos ao convívio em sala de aula. Um abraço a todos e estudem. Antes de mais nada, nós vamos aqui passar um exemplo que é para vocês entenderem mais ou menos o conteúdo de força-peso e força normal. Notem só, isso é uma questão de vestibular que eu tirei para que vocês possam exemplificar, visualizar melhor, né? Diz o seguinte: quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua em 20 de julho de 1969, a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamentos de sobrevivência, era de aproximadamente 300 kg. Então, por exemplo, a massa do equipamento era essa, 300 kg. O campo gravitacional lunar é cerca de 1/6 do campo gravitacional terrestre. Ou seja, nada mais é aqui do que a gravidade da Terra dividida por 6, né, para nós acharmos o valor do campo gravitacional lunar. Nós podemos afirmar o quê? Temos aqui vários tipos de resposta possíveis e apenas uma está correta. A massa total de Armstrong na Lua é de 300 kg e seu peso é de 500 N. A massa total de Armstrong na Terra é de 50 kg e seu peso é de 3.000 N. A massa total de Armstrong na Terra é de 300 kg e seu peso é 500 N. A massa total de Armstrong na Lua é de 50 kg e seu peso é 3.000 N. O peso de Armstrong na Lua e na Terra são iguais. Olha, a E já é, pelo que nós já vimos, né, ridículo, né? A E já pode descartar logo de início. Mas vamos ver aqui como é que nós podemos raciocinar. Bom, partindo do princípio que pela segunda lei de Newton, a lei da dinâmica, força é igual a peso, que é igual a massa vezes aceleração ou gravidade, nós temos o quê? Não é força, né? Porque ele está falando de peso e nós estamos falando de gravidade lá na Lua. Então vamos substituir força por P. Peso vai ser igual a 300, que é a massa que ele carrega no total, multiplicado por 1/6 da gravidade da Lua pela gravidade da Terra. Então, isso aqui é uma multiplicação de fração, 300 vezes 1 vezes 10, que vai dar 3.000 dividido por 6, que vai dar 500. Ou, vocês podem já de início pegar, em vez de fazer essa conta aqui, 1/6 vezes 10, vocês podem pegar 10 dividido por 6, que vai dar 1,666, né? Também é possível você fazer isso, em vez de fazer essa conta assim, pode também raciocinar desse jeito, 10 dividido por 6. Vai dar esse valor, 300 vezes esse valor, aproximadamente igual a 500 N. Se você for fazer isso aqui, vai dar 501, 5.001, alguma coisa assim. Mas aproximadamente igual a 500 N. Então, nós temos como resposta